Olá, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo de demonstração detalhada do nosso produto chamado minerador. O minerador pode ser baixado no endereço minerador.linkaws.com. A principal utilidade do minerador é extrair e-mails e telefones, tanto a partir de endereços que você pode fornecer ao produto, como também usando palavras-chave. Então aqui eu vou abrir o minerador. O minerador é um produto muito flexível e poderoso para você obter contatos na internet. Só que ele é um produto um pouco complexo. Então, para você usá-lo adequadamente, a gente recomenda muito que você veja antes esse vídeo com o tutorial, porque tem muitas formas com as quais você pode trabalhar com o minerador, e isso pode fazer uma diferença muito grande, tanto na quantidade de dados que você vai ser capaz de obter, como também na qualidade desses dados obtidos. Vamos então começar. Bom, logo aqui na tela principal do minerador, a primeira coisa que a gente tem é um navegador web. Então, para começar essa demonstração, eu vou entrar aqui no endereço, vou marcar essa opção aqui, que é enviar links para a seção de extração por links, e vou então clicar nesse botão extrair agora. Todos os links internos dessa página que o minerador conseguiu identificar, ele jogou para essa seção aqui de extração por links. Só que nessa página eu estou vendo que tem uma paginação. Então eu posso navegar para a próxima página. Quando ela terminar de ser carregada, automaticamente ele vai colocar os links encontrados aqui. Veja que já aumentou para 180 links. Mais uma vez eu venho aqui para o final da página e clico no último resultado da busca. E aí eu não preciso fazer nada. Como essa opção aqui está marcada, automaticamente esses links vão ser identificados no final do carregamento. Pronto, então aqui eu terminei de identificar os links de onde eu quero extrair os dados. Então eu vou ter aqui a minha lista de links e o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o minerador para entrar em cada um desses links e obter e-mails e telefones. Isso é feito clicando nesse botão aqui, extrair dados dos links inseridos. Então eu clico nesse botão, no caso eu vou querer extrair tanto e-mails como também telefones. Eu vou desmarcar essa opção aqui para não estender muito essa demonstração e vou então iniciar o processamento. Cliquei aqui em iniciar. E ele vai começar a navegar pelos links. Aqui na seção dados é onde as informações extraídas vão ser armazenadas. Note que com o passar do tempo, a quantidade de links vai diminuindo aqui na seção de extração, e aqui nessa tela a gente também tem todas as informações sobre o andamento da nossa pesquisa. Essa busca ele terminou. O minerador ele é mais eficiente para extrair e-mails do que telefones. Note que muitos dos números que ele obteve aqui não são telefones válidos, mas eu vou ensinar também como é que você pode resolver isso. Então veja, aqui nesse nosso primeiro exemplo, a gente extraiu de uma lista de cerca de 200 links os e-mails e telefones que estavam disponíveis. Você então tem a opção de exportar os dados. Eu posso exportar os e-mails, então daqui mesmo eu posso copiar e salvar onde eu quiser, e eu posso também listar os telefones do mesmo modo, e por aqui mesmo eu consigo, se eu quiser, eliminar números que eu sei que não são válidos. Se o seu objetivo é extrair e-mails, o minerador ele é muito preciso nessa extração. Agora, se você quer trabalhar com telefones, eu recomendaria que você também conhecesse um outro produto que nós temos, que se chama validador. Eu vou aqui abrir a página do validador, que o endereço é linkv.com.br/validador. Então, do mesmo modo, você pode baixar a versão de demonstração dele para poder fazer sua avaliação. E o que é que o validador faz? O validador é esse produto aqui. Ele serve para validar e classificar telefones. Atenção, o validador ele não identifica se o número tem WhatsApp ou mesmo se o número que você está validando é ativo. O que ele vai fazer
uma checagem sintática do número e também vai aplicar as regras da Anatel em relação à validação dos números. Então, com isso, você vai conseguir eliminar números inválidos e números estrangeiros, por exemplo. Aqui eu já copiei aqueles números que foram extraídos lá no minerador e aqui eu vou usar uma das opções de entrada de dados do validador, que é essa daqui, inserir dados. Vou colar aqueles números e aqui eu vou clicar no botão validar telefones. Então veja que dos números que foram inseridos, ele identificou como inválidos ou estrangeiros uma certa quantidade. Aqui mesmo eu vou eliminar esses números e vou fechar. Após a validação, além de permanecerem só os números que foram considerados válidos, o validador ele classifica se o número é fixo ou se é celular, identifica a operadora, o estado e também a macro-região, que é o conjunto das principais cidades ao qual aquele DDD pertence. A partir daqui, você tem como filtrar, como exportar os dados, então isso facilita muito qualquer tipo de trabalho que você venha fazer com esses números obtidos. Vamos então voltar para o minerador. Nesse primeiro exemplo, eu fiz uma demonstração de navegação direta, ou seja, eu forneci um endereço inicial, a partir da página que foi carregada, eu extraí os links, clicando nessa opção aqui. Então eu obtive os links internos dessa página e dentro dessa seção eu pedi para fazer a extração dos dados. Nessa seção você também pode inserir diretamente o endereço de uma página que você quiser. Então aqui é só você pegar uma lista de qualquer lugar que você tenha, colocar aqui o endereço e ele também vai fazer a extração. Mas agora eu vou demonstrar a forma que costuma ser mais eficiente para você obter dados com a maior velocidade e de uma forma também bem segmentada. Aqui na aba Navegar, eu venho aqui na seção Navegar por listas de links, então eu posso fornecer uma lista de links aqui para ele navegar, mas o que eu vou fazer aqui é definir algumas palavras-chave. Então eu vou usar um conjunto aqui de palavras como exemplo. Bom, aqui é só um exemplo. Eu recomendo que você não use uma quantidade muito grande de termos, porque isso pode tornar a sua extração muito demorada. E não tem para que você fazer isso, porque o minerador ele vai guardando todos os endereços que já foram visitados, e mesmo que você venha a repetir palavras-chave no futuro, ele não vai mais entrar em links que ele já visitou antes, a não ser que você queira, tá? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Eu tenho aqui 4 termos de busca, e aí eu tenho aqui esses botões, ó, converter para Google e converter para Bing. Se você quiser usar esses mesmos termos, tanto no Google como no Bing, eu recomendo que você copie primeiro esses termos, e aí você clica no botão converter para Google. Então ele pega e usa as palavras, os termos que você obteve e converte em buscas do Google. A mesma coisa você pode fazer para o Bing. Você pode simplesmente chegar aqui no final da lista, colar os termos e clicar nesse botão. Não se preocupe que esses endereços que já foram transformados, eles não vão ser alterados, nem vão causar conflito. O minerador vai perceber que esses aqui já são endereços e nem vai tocar neles. O que ele vai fazer é pegar esses termos que estão aqui e criar links para busca no Bing. Então aqui você clica em converter para Bing e ele fez o mesmo trabalho. Para a busca da gente não ficar tão longa, eu vou eliminar esses endereços do Bing aqui. As outras configurações você pode deixar do modo padrão, e aí o que você vai fazer é simplesmente clicar no botão navegar pelas URLs. Quando você clica nesse botão, ele começa a navegar em cada uma dessas páginas e ele vai obtendo aqui, ó, os links dos resultados da busca. Então esse primeiro trabalho que o minerador faz
é um trabalho de obtenção de links. Aqui vão ter os links que estão sendo retornados pelas buscas feitas no Google. A mesma coisa vai acontecer se você fornecer endereços do Bing também, ou de outro engenho de busca que você queira utilizar. Veja que esse número aqui vai aumentando na medida em que o minerador vai entrando nesses links que foram gerados aqui, e aí ele terminou de fazer essa etapa da busca. Então veja que aqui agora eu tenho mais de 600 links que foram obtidos a partir das palavras-chave que a gente forneceu. Do mesmo modo que a gente fez no primeiro exemplo, eu agora vou clicar aqui no botão extrair dados. Eu iniciei aqui a extração, ele vai navegar pelos endereços que estão estabelecidos aqui na seção de extração e vai jogando os dados na minha tabela. Uma coisa interessante. Aqui nós temos uma aba que se chama exclusão. Nessa aba, o minerador vai guardando todos os endereços que já foram visitados. Essa lista daqui ela é salva automaticamente. Então mesmo quando você fecha o minerador e abre ele novamente, ele carrega essa lista. Isso aqui é muito bom porque imagine que você queira fazer uma nova extração aqui pela seção navegar, e aí você vai colocar aqui os termos de busca. Então veja que essa busca aqui pode ser que traga endereços repetidos, mas aí você não tem que se preocupar com isso, porque se o endereço que for obtido aqui já estiver presente nessa lista de exclusão, ele simplesmente não vai ser mais visitado. Aqui você tem ainda uma aba filtros, que é uma aba onde você pode fazer alguns tipos de filtragens extras. Por exemplo, aqui eu estou vendo que ele está trazendo alguns sites do Senac. Digamos que eu não queira que ele obtenha nenhum e-mail que tenha no endereço o termo Senac. Então eu venho aqui, adiciono Senac. Então esse filtro é você quem define e você pode colocar tanto o endereço completo aqui, mas também pode colocar só um trecho de endereços que você não quer. Por exemplo, aqui já está previamente cadastrado o trecho .gov. Por quê? Para mim não interessa obter e-mails de governo. Então eu já coloquei aqui .gov. Coloquei alguns outros filtros e você pode fazer os seus próprios filtros de acordo com o seu interesse de busca. Bom, enquanto a gente estava conversando aqui, o minerador terminou de fazer a obtenção dos dados. Então ele obteve em torno de 600 e poucos e-mails. Esses e-mails você pode fazer o mesmo procedimento que foi feito antes, ou seja, exportar os dados. E aí daqui você pode salvar em um arquivo texto. E você tem também a opção de salvar. Quando você clica em salvar, ele vai criar uma tabela com todas as colunas. Então o endereço e o título da página onde o telefone ou o e-mail foi capturado também vai ficar disponível para você. E esse arquivo que ele salva, ele é compatível, por exemplo, com o Excel. Uma vez que você salvou a sua lista, você pode clicar aqui nesse botão para selecionar todos os registros, e aí você pode clicar nesse outro que exclui os registros que estão listados. Fazendo isso, você pode começar uma nova busca. Então, para fazer uma nova busca, só para exemplificar e ficar mais didático, você pode vir aqui na seção navegar, e aí eu vou aproveitar essas duas buscas que eu já coloquei aqui nessa seção. Vou converter para Bing dessa vez, e aí eu vou clicar no botão navegar, que é para poder cada um desses endereços ser visitado e os links que estiverem nesses endereços sejam extraídos e colocados na lista que posteriormente vai ser usada para a captura dos dados. Então aqui eu vou clicar no botão navegar, ele vai então fazer aquela etapa inicial da extração. Note que aqui ele já começou a carregar uma lista de links a partir dos resultados fornecidos pelo Bing.
Se eu quisesse, eu já poderia iniciar a extração dos dados já de agora, mesmo antes dele terminar aquela etapa. Eu não estou fazendo isso para o processo ficar mais didático, tá? Mas você poderia fazer isso sem problema nenhum. Ou seja, você já poderia clicar aqui nesse botão e mandar bala na extração. Bom, eu vou pausar essa etapa agora para a gente não se alongar muito nesse exemplo. Então, o que é importante aqui? É o conteúdo que está nessa lista, nessa aba extração por links. Você pode digitar, fornecer os endereços que você tiver. Você pode navegar aqui em qualquer página e marcar essa opção para enviar os links, e aí quando você clicar em extrair, ele vai mandar os links que estiverem dentro para essa seção aqui. E uma vez que você estiver satisfeito com a lista que você obteve, você clica no botão extrair, define aqui as configurações de sua preferência e começa a fazer a extração. Então ele vai navegar pelos links que estão disponíveis aqui, lembrando que os links que já foram visitados ele vai guardando no próprio sistema, então ele não vai visitar novamente endereços de onde ele já extraiu e-mails, a não ser que você venha aqui e zere essa lista de links já visitados. Ele também vai respeitar essa lista de filtros, ou seja, endereços que tiverem qualquer um desses termos que você listou aqui não vão ser visitados, ou seja, não vão ter e-mails ou telefones extraídos. Então isso é um controle que você consegue fazer usando o minerador. E os dados que são identificados são jogados nessa aba Dados, de onde você pode posteriormente fazer a exportação somente dos e-mails, somente dos telefones, ou então salvar todo o conjunto de dados e depois abrir, por exemplo, no Excel. Eu vou parar esse processamento para mostrar um último modo pelo qual você pode também extrair e-mails e telefones. Eu vou selecionar todos os dados e vou excluir, para a gente não se confundir aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, venho aqui na aba extração por conteúdo. Depois que você colar aqui o texto de onde você quer extrair, você pode chegar aqui e clicar nesse botão aqui, ó, extrair e-mails, extrair telefones e extrair links. Se eu clicar aqui em extrair e-mails, desse texto todo ele só conseguiu pegar 2 e-mails. Deixa eu ver se consegue pegar algum telefone. Ele pegou 9 coisas que ele acha que são telefones. Pelo que eu estou vendo aqui, tem 2 números, tem um número válido aqui. E agora sim, você está pronto ou pronta para utilizar o minerador de uma forma plena e produtiva. Nesse vídeo a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.